A lei brasileira, Código de Defesa do Consumidor, proíbe a propaganda enganosa e abusiva. Uma das formas que os publicitários têm de burlar a lei é se utilizando de mensagens subliminares, isso é, usando técnicas de comunicação que não falam ao consciente das pessoas mas sim, diretamente, ao subconsciente. Observação: na descrição deste vídeo vou deixar um link para uma palestra muito interessante que aborda este tema e nela é narrada a primeira experiência que se tem notícia do uso desta forma de comunicação em uma sala de cinema, quando a técnica era usada pela inserção de imagens extremamente rápidas em meio às cenas dos filmes, o que permite apenas o subconsciente captar tais inserções. A venda de refrigerante e pipoca aumentavam consideravelmente ao término da exibição. Neste primeiro vídeo irei abordar um exemplo de propaganda enganosa, usada em uma publicação das TJs, por meio de texto impresso. Na segunda parte deste vídeo, o objeto de estudo será uma ilustração. O trecho que escolhi para exemplificar a propaganda enganosa subliminar é bastante curiosa pois, nela, a liderança TJ está alertando as TJs, exatamente, para o perigo da propaganda enganosa. O artigo, na Sentinela 1º de março de 2002, página 13 a 18, tem o título "Quão preciosa lhe é a verdade", e ali, após se trazer a seguinte definição de propaganda, retirada da Enciclopédia Britânica: a tentativa sistemática de manipular as crenças, atitudes ou ações das pessoas. Afirma. Por meio da propaganda enganosa, a verdade se transforma em mentira, e as mentiras são promovidas como verdade. Para encontrarmos a verdade em face de tais pressões insidiosas, temos de consultar diligentemente as Escrituras. Como afirmei, este trecho é muito curioso pois alerta as TJs para propaganda enganosa, usando, exatamente, propaganda enganosa. Você percebeu? Vou repetir, complementar e explicar, a fim de facilitar a percepção. Por meio da propaganda enganosa, de qualquer fonte, a verdade se transforma em mentira, e as mentiras são promovidas como verdade. Para nós TJs encontrarmos a verdade em face de tais pressões insidiosas, temos de consultar diligentemente as Escrituras. Corretamente, não se identifica a fonte de tal propaganda, assim, se é enganosa, seja de que fonte for, a mentira pode se travestir de verdade e vice-versa. Creio que ninguém nega que a Sentinela fala, prioritariamente, às próprias TJs, então, o texto alerta, primariamente a elas e é exatamente aí que está a propaganda subliminar enganosa. Uma TJ, em estado normal, jamais irá cogitar que o CG pode ser fonte de propaganda enganosa, assim, o conselho. Temos de consultar diligentemente as Escrituras. Não vale para a propaganda do CG, logo, se a fizer, o CG pode transformar mentiras em verdades e verdades em mentiras, de Jeová, livremente, nenhuma TJ irá perceber e muito menos se opor. Reforçando esta conclusão, leiam estas citações. Mostrar respeito pela organização de Jeová resume-se em nossa atitude para com o instrumento visível usado por Deus e na confiança que depositamos em nossos irmãos, provados e fiéis. Se ficarmos profundamente convencidos de que esta é a organização de Jeová, que ele guia e dirige seu povo, então não ficaremos perturbados com qualquer coisa que aconteça. Se surgir alguma coisa que não entendemos, esperamos pacientemente até que nos seja esclarecida completamente. Se tivermos a certeza de que algo está errado, guardaremos o mandamento de nosso Pai, e daremos os passos teocráticos cabíveis a nós, esperando depois em Jeová. Não abandonaremos a instrução de nossa mãe, por logo começar a criticar e a achar falta. Reconheceremos que Jeová sabe o que está acontecendo na sua organização, e que, se ele está disposto a permiti-lo, quem somos nós para insistir que seja diferente? Deveras, seremos recompensados, desde que tenhamos confiança absoluta em Jeová e na organização que ele usa. Como disse, caso use de propaganda enganosa, para uma TJ isso será, via de regra, imperceptível, até porque a organização requer confiança absoluta.
Observação: as TJs só consultam as escrituras para concordar com o CG, afinal, segundo o próprio CG, para além de não terem o direito de contestar, as TJs sequer têm capacidade para tanto. Notem: devemos comer, digerir e assimilar o que se coloca diante de nós, sem rejeitar certas partes do alimento, porque talvez não convenha ao capricho do nosso gosto mental. As verdades que havemos de publicar são aquelas que a organização do escravo discreto fornece. Sem a ajuda deste escravo, nem entenderíamos o pleno sentido do que lemos, nem saberíamos como aplicar aquilo que aprendemos. conclusão: uma TJ, além de proibida, não tem condições de verificar a propaganda do CG na Bíblia e se julgar que há algo errado, deve guardar para si, e esperar Jeová, indefinidamente, esclarecer, e se ele não esclarecer, as TJs devem continuar aguardando, até que caia no esquecimento. Observação: eu, como nunca fui TJ, não consigo entender como as TJs, que também acabam estudando a Bíblia, aceitam tais afirmações absurdas. V. Atos 17:10-11. Corre, como destacado no primeiro vídeo deste canal, que o CG erra ao ensinar a Bíblia e ao dar conselhos e ele próprio confessa isso. Assim, quando ensina o erro, todas as TJs têm que acreditar nele como sendo a verdade, aquilo que a Bíblia ensina, por mais que seja uma mentira que pode, ou não, vir a ser alterada uma ou mais vezes, não necessariamente para ser corrigida, no futuro. Vamos relembrar. O corpo governante não recebe revelações da parte de Deus nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. Tanto é que no índice encontramos o assunto, esclarecimento de crenças, com uma lista de ajustes em nosso entendimento da Bíblia desde 1870. São mais de 300 verdades corrigidas no período. Repito, para tais erros, o conselho: temos que consultar diligentemente as Escrituras, não vale. Observação: em relação à capacidade de uma TJ encontrar erros nos ensinos do CG, o que se afirma é: sem a ajuda deste escravo, nem entenderíamos o pleno sentido do que lemos, nem saberíamos como aplicar aquilo que aprendemos. mas será que as TJs seriam tão incapazes assim de perceber erros nos ensinos do CG? Será que algum conhecimento bíblico já não seria suficiente para tanto, ainda que esporadicamente? Vejamos, um livro TJ atual, que trata das profecias de Ezequiel, tem um capítulo chamado Resumo dos Novos Entendimentos, no qual se informa: ao longo dos anos, a Sentinela tem publicado ajustes no nosso entendimento de várias profecias de Ezequiel. E este livro, A Adoração Pura de Jeová é Restaurada, traz vários novos ajustes. Logo após se passa a listar alterações da verdade, que Jeová revelou em tal livro e se indica a verdade anterior, a nova verdade e a razão da mudança. Vejamos se as TJs seriam incapazes de em uma consulta diligente das Escrituras perceber o erro em, pelo menos, uma das verdades corrigidas. Quem um homem com o tinteiro de secretário representa? Texto bíblico, Ezequiel 9, 2. A Sentinela, junho de 2016, perguntas dos leitores. Adoração Pura, capítulo 16, parágrafo 18. Entendimento anterior. O homem com o tinteiro de secretário representa os ungidos que ainda estão na terra. Por meio da obra de pregação e de fazer discípulos, os ungidos estão como que colocando uma marca na testa dos que passam a fazer parte da grande multidão. Observação: Jeová já informou outra verdade sobre o tema. O referido homem seria Russell, o fundador do movimento que se transformou nas atuais TJs. Se quiser provas disso, basta me pedir. Voltando ao livro Adoração, temos o terceiro novo entendimento. O homem com o tinteiro de secretário representa Jesus Cristo. Ele vai marcar os da grande multidão quando eles forem julgados como ovelhas durante a grande tribulação. Será que era muito difícil uma TJ perceber que o homem com o tinteiro, no singular, não poderia ser os ungidos? Será que a Bíblia já não apontava isso? Vejamos os incríveis e inimagináveis para as TJs. Motivos para a mudança. Jeová deixou o julgamento nas mãos do seu filho.
João 5, 22 e 23. De acordo com Mateus 25, 31 a 33, é Jesus quem vai determinar quem é ovelha e quem é cabrito. Como os citados textos de João e Mateus não entraram na Bíblia somente após a escrita do livro Adoração Pura, então, ela sempre apontou para o entendimento atual. Assim, por qual razão Jeová ensinou às TJs que o referido homem era Russell, depois passou a ensinar que eram os ungidos para, só recentemente, ensinar coisa diversa com base na Bíblia? Perguntando de outra forma, por qual razão Jeová julgou que havia tempo apropriado, Mateus 24:45, para as TJs crerem e ensinarem a outros, como se verdades bíblicas fossem verdadeiras mentiras? Observação: interessante perceber que a luz atual sobre o tema é a velha luz de sempre da cristandade. Mas, nenhuma TJ poderia, lendo a Bíblia, concluir a verdade, afinal, como já visto, para o CG as TJs sozinhas, não têm esta capacidade e nem têm este direito, devem comer, digerir e assimilar tudo o que o CG ensinar, por mais errado que seja. Notem como isso fica claro em mais esta citação da literatura TJ. Nunca devemos ficar impacientes com a maneira de Jeová fazer as coisas, tentando imprudentemente correr na frente do revelador de segredos. Não importa que os textos de João e Mateus revelassem, desde sempre, a identidade do homem com o tinteiro, o revelador de segredos, primeiro, tinha que ensinar duas mentiras para só depois revelar a verdade bíblica, afinal, ele não só resolveu fazer assim, como assim o fez. Ocorre que nada disso se coaduna com a Bíblia, assim, acreditar nesta mãe significa negar a Bíblia. Para perceber, vamos juntar coisas já vistas. Reconheceremos que Jeová sabe o que está acontecendo na sua organização, e que, se ele está disposto a permiti-lo, quem somos nós para insistir que seja diferente? Sabemos que o CG erra ao ensinar a Bíblia e ao dar conselhos e que Jeová, não apenas sabe disso mas é, pelo menos para as TJs, o verdadeiro promotor de tais erros. Sim, para as TJs foi Jeová quem enviou todas as luzes a respeito do homem com o tinteiro. Assim, 1. O ensino de que ele era Russell veio de Jeová. 2. Quando se passou a crer que aquele homem são os ungidos, foi Jeová quem informou isso e hoje. 3. Todas elas acreditam que foi Jeová quem trouxe a luz, aquele homem é Jesus, e se a verdade sobre o tema mudar de novo e de novo. Adivinhem a quem as TJs irão atribuir as novas luzes. É isso, o Jeová TJ ensina mentiras a seu povo, pois entende que há tempo apropriado para se crer nelas. Mas tal Jeová em nada se parece com o Jeová da Bíblia, afinal, o Jeová da Bíblia, segundo a Bíblia, é o Deus que não pode mentir. A autopropaganda do CG, explícita e subliminar, é muito enganosa e é urgente que as TJs percebam isso e é por isso que este canal existe, assim como os blogs. Mas, se você, TJ que vê este vídeo, tiver outra visão que harmonize o Jeová que as TJs ensinam e o Jeová da Bíblia, por favor, compartilhe comigo, será um bem que você me fará, pois, se estiver enganado em minhas conclusões, sou eu quem precisa de correção, me ajude. Deixe um comentário ou escreva para 1 Tessalonicenses 5.21@gmail.com, mas, antes disso, leia a aba sobre na página inicial do canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like ou dislike, comente e principalmente compartilhe com TJs e não TJs este vídeo, este canal e o blog. Acesse também